Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vou pedir que você abra no versículo 17. Apesar do texto que a gente vai focar ser um pouquinho na frente, só para eu explicar um pouco para você acompanhar comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Não precisa ter pressa, não. Porque esses livros históricos, às vezes a gente fica naquela dificuldade. Fica assim, fica Samuel, aí você cai em Reis. Aí você vai para frente, vai para trás, aí vai em Crônicas. Agora você fala assim, vou achar, e cai em Juízes. Aí você volta duas páginas, você está em Reis de novo, fala, não é possível, tinha uma coisa aqui no meio. Acontece, vai devagarinho, você vai encontrar. Para você ir se situando, desde o livro de Samuel, passando pelo livro de Reis, é uma descrição do povo de Israel a partir do reinado. Então, desde o primeiro rei, que no caso vem a ser Saul, que foi ungido por Samuel, e vai descrever todo o período histórico de Israel até o último reinado antes do silêncio dos profetas, que aí depois vai vir Jesus, depois de 400 anos. Então, aqui eu estou falando de um livro histórico. Pastor, por que o senhor está me falando isso? Porque quando nós lemos um livro histórico, o que está acontecendo aqui é uma história. Ou seja, é um relato de algo que aconteceu na história. E aí, o que nós fazemos como igreja para aprender? Nós olhamos esse relato na história, aprendemos com erros e acertos, e à luz do que a palavra de Deus diz, aprendemos um princípio. Então, o princípio não é a atitude isolada, é o que desse texto eu consigo encontrar em toda a palavra de Deus, que nos ensina algo. Por que eu estou dizendo isso? Porque certamente você já ouviu essa frase aqui, ó. Fulano estava querendo ir numa festa à noite perigosa. E aí você sabe que vai dar ruim. Aí alguém disse, um pai, uma mãe, uma avó, falou assim, fulano, é melhor obedecer que sacrificar, hein? Só que a ideia é o quê? Sacrificar é o quê? Machucar uma perna. Quando a gente fala sacrificar, é perder alguma coisa. De sacrifício, de abrir mão. Todo mundo, alguém já ouviu essa frase assim? Aquela, é melhor obedecer. Quase como, é melhor prevenir do que remediar. É quase sinônimo. Só que não é o sentido que essa palavra tem aqui. Apesar de falar sobre obediência, o sentido é um pouquinho diferente. E eu queria que nós estivéssemos vendo um pouco da história de Saul, para aprender um pouco sobre a nossa história. Eu creio que um princípio, ele está sendo atacado, destruído, minado, enfraquecido hoje. Não só um, tem vários, mas um especialmente está sendo enfraquecido. Então a gente vai conversando, vai estando conversando com o irmão aqui, um irmão ali, você percebe que esse princípio tem caído. É o princípio da obediência. E isso é um problema. Eu vou apresentar por que isso é um problema. Porque a palavra de Deus dá muito foco em mostrar a importância da obediência. Foi interessante porque eu estava pensando sobre a obediência, pesquisando a palavra, para entender um pouco mais, e aí passou um vídeo. E é bom porque Deus fala com a gente, fala, opa, isso aqui é muito rico. Se não me falha a memória, foi... Vou esquecer quem foi. Se alguém depois lembrar, fala no final que eu mando no grupo. Se alguém achar essa palavra. E aí um pastor, eu lembro que era um pastor, num podcast, corte de podcast, ele fala, olha, a grande diferença, o grande marco, aquilo que chama a atenção nos homens e mulheres do Senhor, que foram bem-sucedidos, que se tornaram heróis da fé, que fizeram a diferença, é que eles eram obedientes. É porque Deus disse, saia da tua parentela, e um homem obediente saiu. Porque Deus disse, vai, fale o faraó, e mesmo com a fraqueza ele foi. É porque ele disse, vá, e o mar vai se abrir, e ele foi. É porque Deus disse, seja forte e corajoso, obedeça, que você conquistará a terra, e ele foi. E Deus disse, largue a rede, siga-me, e ele foi. Homens e mulheres que se destacam não porque eram perfeitos, não porque tinham toda a sabedoria, mas porque eram obedientes. E aí isso me chama a atenção para uma coisa. E se foi isso que falta em nós? E se o que falta no nosso caminho não é mais conhecimento bíblico,
não é mais capacidade de um clamor e adoração ao Senhor, não é mais estrutura física, não é mais um instrumento do ano. E se o que nos falta é um princípio? E se o que nos falta é o básico? A obediência. Já parou para pensar que nesse ano da identidade, ano que Deus está trabalhando, você pode ver, querido, você pode chegar aqui domingo após domingo e ver a igreja vibrando, a igreja animada, as coisas acontecendo de várias formas, Deus levantando lideranças novas, Deus levantando pessoas novas. Eu não falo só novas de novidade, novas de idade, Deus entregando um ministério também que ninguém esperava, e de repente, olha o que está acontecendo. De repente você estava assim, não, quem vai dançar hoje vai ser Jennifer. Aí depois, Mary dançando, e está dançando lá, e vai ver, depois vem Mari Lúcia, você fica, gente, Rafael está aqui, Daniel está aqui, depois vem Douglas, você não sabe quem mais é quem, cada um está no instrumento, e as coisas vão acontecendo, Deus vai agindo, você consegue ver o agir de Deus. Você vê, gente, as mulheres cantando assim, tem gente que está assim, de repente, não viu os ensaios, e mais ensaios, e mais ensaios, e aí vai acontecendo, Deus vai fazendo, é visível. Mas já pensou se esse movimento, esse agir de Deus parar, porque nós estamos fora de um princípio? Então nós não podemos perder os olhos de um princípio. E eu queria falar de um homem que perdeu muita coisa por causa de um princípio. Primeira coisa que eu queria te contar é que Saul nem sempre foi um rei ruim. Eu sei que na nossa cabeça, quando fala rei Saul, você fala um rei péssimo. Nem sempre ele foi um rei ruim. E quando você fala rei Davi, o rei dos reis, o melhor, o cara, ele já errou também. Esse capítulo 15, para você entender, foi dada a ordem a Saul que ele vencesse um combate e eliminasse tudo aquilo que o inimigo tivesse, tudo. Saul venceu, pegou o exército e ganhou mais um combate. Saul era um ótimo rei, combatente. Saul era um homem forte, alto, preparado. Venceu. Eliminou quase tudo. Só que Saul teve a brilhante ideia. Eu vou pegar o melhor que eu conquistei e vou entregar em adoração ao Senhor. Pergunta honesta, você vai falar só sim ou não. Pegar o melhor que você tem e entregar em adoração ao Senhor, é uma coisa boa, sim ou não? Vamos ler o texto agora, versículo 17. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos? Despojos são os itens conquistados em batalha. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, Samuel, eu dei ouvido à voz do Senhor e segui os caminhos pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei dos Amaleques, do rei de Amaleque. Eu destruí os amalequitas. Mas, quando tem mais, sempre tem alguma coisa. Mas o povo pegou o melhor das ovelhas e bois, que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor. Porém, Samuel disse, e aí preste atenção, Saul fez o quê? Ele pegou o melhor para entregar ao Senhor. E Saul ouviu isso. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir ao Senhor é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Preste atenção, querido. Esse texto é muito legal, porque se eu faço um recorte, você não ia achar Saul culpado. Sabe qual é o motivo de Saul ser culpado
quando ele destruiu o seu inimigo, venceu e pegou o melhor e quis consagrar o Senhor, o único motivo dele ser culpado é porque Deus não disse para ele fazer isso. Deus falou, vai e destrua tudo. O único erro de Saul é que com uma boa intenção ele desobedeceu a Deus. Com uma boa intenção, o rei de Israel foi rejeitado simplesmente porque ele desobedeceu a Deus para entregar o melhor a Deus. Eu poderia dizer que ele desobedeceu a Deus entregando o melhor do ministério dele. Melhor do que era esperado por ele. Todo o povo de Israel devia estar assim, Saul, 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 cantando música. Saul derrotou os inimigos, Saul pegou o melhor da terra, Saul entregou o melhor ao Senhor. E Deus diz a Samuel, pode ir lá entregar a palavra. A Bíblia diz que Samuel, versículos anteriores, soube que Saul já estava se reunindo para poder fazer a oferta de culto. Todo mundo animado, Saul subiu. O povo, olha, Saul vai lá entregar um culto. Vai ser um culto incrível. Vai ter até o avivamento do Espírito Santo. Vai descer, vai ser incrível. Nossa vitória. Aí Saul chega, faz isso, entrega o melhor. E Samuel chega e fala, você realmente acredita que entregar uma oferta é mais importante do que obedecer? A Bíblia diz que Samuel fala que obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. E aí depois ele fala que ouvir é melhor do que queimar gordura. Um detalhe interessante é que na palavra, no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a palavra obedecer é igual à palavra ouvir, que é chamar. Tem um texto famoso que fala assim, ó, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E esse texto é chamado de chamate, que é o que o povo de Israel falava sobre Deus. Obedecer e ouvir é a mesma palavra. Então, obediência é a capacidade de ouvir e viver aquilo que você ouviu. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esse texto, destrinchasse um pouco para nós e percebesse um primeiro detalhe. Que o caminho da obediência significa que aquilo que sou é muito mais importante do que aquilo que eu faço. Por que que muitas vezes ministérios e pessoas estão se perdendo? Porque elas estão mais preocupadas com aquilo que ela faz do que com aquilo que ela é. Obediência é uma identidade que não se destaca. Obediência é uma identidade que geralmente achamos que é currículo básico. Sabe aquela coisa de, vou entrar no mercado de trabalho. Aí você coloca lá no seu currículo, em inglês o quê? Todo mundo coloca o quê? Básico não, intermediário. Porque se você for ruim de inglês, você joga o intermediário, fala my name is, how old are you e vai. Se você for bom, você dá uma de humilde. Intermediário, se ele falar alguma coisa, você responde. Mas hoje em dia, inglês é currículo básico. Ou seja, é esperado que todo mundo fale inglês, mas eu sou a melhor pessoa que fala inglês da face da terra, mas hoje é básico. Obediência é assim. Por exemplo, quando uma mãe fala, nossa, fala do seu filho, meu filho é muito obediente. O que todas as mães falam? O meu também. Todos os filhos são obedientes. Todo jornal sensacionalista, quando a pessoa está presa, ele era uma pessoa tão boa, de repente fez isso. Todo mundo que morre, todo mundo fulano é tão bom, todo mundo que morre é bom. Todo mundo está preso, está meio inocentado, e todo filho é obediente. A obediência se tornou algo quase que descartável. É obediente. Qualquer coisa. Só que mediante a Bíblia, obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, olha o que isso quer dizer. Significa que todo esse culto maravilhoso que foi entregue ao Senhor não se equipara se cada um de nós formos desobedientes. Então Deus olha o nosso coração, olha para cada um de nós e fala, olha, o seu culto está maravilhoso, mas se você for desobediente, a sua régua está trocada. Significa que se nós tivermos que gastar 5 horas da nossa semana para agradar o Senhor, não vai ser fazendo o solo perfeito, ou fazendo a melhor pregação, ou fazendo o melhor que você possa fazer no ministério, mas é sendo obediente. Agora eu te pergunto,
Qual foi a última vez que o ministério que nós desejamos foi o ministério da obediência? Não, o meu ministério agora é liderar um grupo de obedientes. Qual foi a última vez que nós pensamos sobre obediência? Já reparou isso? Qual foi a última vez que a gente está, por exemplo, pensando numa liderança, no ministério, alguma coisa da igreja? Vamos bater o currículo. É obediente ao pai e à mãe? É obediente aos líderes, obediente ao pastor, é obediente às autoridades, obediente aos professores, obediente às autoridades nas ruas? Qual foi a última vez que a gente tomou uma decisão por obediência? Qual foi a última vez que alguém se casou e pensou, não, eu vou casar com fulano porque ele é obediente a Deus, eu vou casar com fulano porque ele obedeceu aos pais? Qual foi a última vez que o critério que nós analisamos alguém é o nível de obediência, de comprometimento, capacidade de ouvir e cumprir? Qual foi a última vez que valorizamos alguém porque ele é obediente? Qual foi a última vez que oramos, consagrando alguém, dizendo, Deus seja louvado pela obediência? Qual foi a última vez que nós elogiamos e valorizamos quem disse não? Qual foi a última vez que nós valorizamos a pessoa que não queria e fez, a pessoa que não sabia e sacrificou? Qual foi a última vez que nós viemos aqui e falamos, obedecer é melhor que sacrificar? Qual foi a última vez que viemos ao altar dizendo, Senhor, eu quero te obedecer? Eu estou falando nós, não é somente sobre um ou outro, nós. Qual foi a última vez que demos olhar a isso, queridos? Obedecer é melhor do que fazer, porque se eu não obedecer aquilo que eu faço, é falho. Se eu não obedecer aquilo que eu faço, não faz sentido com aquilo que eu sou. Esse foi o pecado de Saul. A grande oferta que ele fez perante os homens não era igual ao coração obediente dele, porque ele desobedeceu ao Senhor. Queridos, qual foi o pecado do Éden? Desobediência. A gente está estudando? Por sinal, eu tenho que mandar no grupo o negócio do link, né? Eu não mandei. Eu esqueci. Bom que os irmãos lembraram e me ajudaram. Nós estamos estudando num grupo do WhatsApp, que quem quiser fazer parte, só falar. Estamos lendo Romanos. E aí, teve um texto que falou sobre a entrada do pecado na humanidade. E lá diz, pela desobediência de um homem, o pecado entrou na humanidade. Querido, a pergunta que eu te faço é, nesse ano, a sua preocupação é uma performance? É uma entrega de ministério? É uma ação? Ou é o seu coração obediente? Porque se não houver obediência ao Senhor, nós teremos problemas. E a obediência ao Senhor se espelha e se multiplica na obediência a tudo mais. Já reparou como hoje, e eu quero que você pense comigo, aí se você discordar, fala, não, pastor, você levanta a mão e fala, isso é loucura. Hoje, uma das críticas e uma das falas de qualquer grupo que fale sobre crianças é sempre assim, vai girar em torno de, as crianças hoje não obedecem como antigamente. Antigamente, aí cita lá as histórias, antigamente, o meu pai só olhava, o meu pai só fazia assim, o meu pai só fazia assim, ele só dizia uma vez, ou ele só fazia um sinal com a mão, ou ele só dava um olhar, ele só botava o chinelo para frente, ele só botava a mão, era sempre assim, não é? Não era sempre a história? O meu pai e minha mãe faziam só, e todo mundo já ficava quieto. Mas hoje, não é sempre assim? É sempre isso. Dá a entender o seguinte, que antigamente a obediência era mais rápida. Hoje não. Sabe por quê, queridos? É porque assim como Saul, hoje em dia, as pessoas têm o próprio parâmetro do que é certo e errado. E é por isso. Hoje em dia, a gente está vivendo um período de muito diálogo. Isso não é ruim, não. Tudo é conversado, e isso não é ruim. O problema é que mesmo que haja uma conversa, ainda há uma autoridade. Vou tentar explicar. Vamos dizer que você quer hoje interceder por uma causa diferente. Vamos dizer que eu levanto e falo, olha, eu quero agora clamar por uma promoção do meu emprego. Senhor, me dá uma promoção, melhora o meu salário, e vou começar a orar por isso. É permitido o diálogo, você pode falar com Deus sobre. Você pode conversar, você pode insistir, você deve buscar. Mas é esperado que você tenha uma resposta do Senhor. E se a resposta for não, é esperado que você obedeça. É possível que os filhos conversem com os pais.
É possível que os filhos compreendam dos pais. É bom que um pai saiba explicar o porquê. Mesmo que ele diga não e fale, depois eu te explico o motivo. É bom, conversa é boa. Mas mesmo que o filho não concorde, fale, eu não concordo, está tudo bem. É esperado obediência. É possível dentro da igreja que você um dia não concorde com a fala de um líder, ou com a fala do pastor, ou da pastora. É possível. E é esperado que o pastor, o líder, ele te explique os porquês. É esperado que se eu tomar uma decisão, você fala, mas pastor, por que isso? E eu te explique, é possível que a gente não concorde. Mas ainda assim, na igreja há uma autoridade, que é quem? Jesus. A palavra dele. O meu compromisso é cumprir a palavra. O dia que eu, como pastor, não cumprir a palavra, é seu compromisso falar, pastor, o senhor sempre foi bom pastor até hoje, o senhor sempre foi muito obediente, mas a autoridade nesse lugar é a palavra do Senhor, porque a autoridade é Jesus. E é por isso que nós, como igreja, não concordamos com o Senhor. E aí o que eu tenho que ser obediente à palavra. Entende? Todo diálogo existe obediência quando se entende a autoridade. Será que você não está dialogando muito com alguma coisa e não está reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus na sua vida? E é por isso que você não está sendo obediente a coisas simples? Será que as crianças não estão deixando de aprender sobre obediência porque nós somos desobedientes? Nós somos o exemplo dentro de casa que não obedece? Ensina no caminho que deve andar, não sobre o, não indique o, não fale sobre o, ensine no caminho. Será que as pessoas de fora, que você quer alcançar para ser discípulo de Jesus, como estamos estudando quinta após quinta, não estão sendo porque você mesmo não é um discípulo? Será que o que não está ressaltando os olhos é a nossa obediência? Exemplo. Esse é um problema da geração, queridos. Temos muitos discursos, falas qualificadas, detalhes, exposições, palestras, pregações, livros. O que nós estamos em falta, em carência, são de exemplos. E exemplos são construídos com obediência. Busque em casa 5 referências da palavra do Senhor e veja se não se destaca a obediência. Esse foi o erro de Saul. Sabe por que Saul achou que ele podia cultuar? Simples. Porque ele era o quê? Ele era o? Pode falar, ele era o? Ele é o rei. Eu sou o rei. Eu tenho autoridade, eu sou o rei. E não reconheceu o básico daquilo que era o Senhor. Então toma cuidado para você não fazer aquilo que você não é. E gastar tanto tempo fazendo e perder o tempo não sendo. Outra coisa que é interessante da obediência, eu te convido a abrir a Bíblia em João, capítulo 14, verso 15. É que a obediência agrada ao Senhor. Agora a coisa vai ficar feia, porque agora a gente vai dar uma mexida com a gente. Estou avisando antes, para você não ficar chateado comigo, mas vai dar. Tem que mexer. Você vai ver, ó. João, capítulo 14, versículo 15. Amém? O amém foi fraco. Aí eu não sei se foi fraco porque você achou e ficou quieto, ou se você não achou e pensou, vou atrapalhar o pastor não. Alguém na misericórdia? Fala, misericórdia. Então a Bíblia diz assim, ó. Se vocês, vou na versão daqui. Se vocês me amam, farão o quê? Guardarão os meus mandamentos. A Bíblia é interessante porque é uma condição. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Se vocês não guardarem os meus mandamentos, vocês não me amam. Obedecerão. É a mesma palavra. Aqui no caso já é grego, é ipakoe, o nome da palavra. Obedecerão, guardarão, seguirão, cumprirão. Aí vamos lá. Vamos ser honestos. A gente leu em João 13, há umas quintas-feiras atrás, quando nós falamos sobre relacionar, que aqueles que amam
são os que demonstram ser discípulos de Jesus, porque Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, amem como eu os amei. E assim saberão que são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Só que aqueles que amam ao Senhor obedecem aos seus mandamentos. Olha um pequeno problema. Vou perguntar, você fala sim ou não, tá bom? Vocês amam ao Senhor, sim ou não? Sim. E são obedientes à palavra, aos mandamentos? Não responde. Calma. Queridos, deixa eu falar a verdade. Não precisa ser casado para responder isso, não. Mas pense em alguém que te ama. Pensa em alguém que te ama. O que você espera de alguém que te ama? Apenas palavras ou atitudes e uma vida que demonstre que te ama? Uma vida, correto? E se uma pessoa não cumpre, não está perto, não demonstra, você questiona o amor. Se Jesus disse que a característica, ou uma das características esperadas de quem o ama é obedecê-lo, significa que quando eu desobedeço, eu não agrado ao Senhor. Quando eu desobedeço, eu perco a oportunidade de viver algumas coisas. A Bíblia diz no mesmo capítulo, que eu sei que vocês não fecharam. Se fechou, misericórdia, Deus te perdoe. Versículo 23, diz assim: Jesus respondeu. E eu tenho que ler a pergunta. Deixa eu ler o 22 para vocês entenderem. É porque é legal essa pergunta. Judas, que não era Iscariotes, é bom que o João fala assim, ó, não é o que traiu não, é o outro. Porque o outro devia ficar, nossa, todo mundo vai achar que eu sou o traidor. Então ele, quem é você? Judas, o que não traiu. Que é o Tadeu, né? Aí o Judas, que é o que não traiu, falou assim: Jesus, por que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Isso é legal, porque os discípulos estavam reunidos, vendo Jesus que iria morrer na cruz, e aí Judas fala: mas por que o Senhor vai vir só para a gente? Aí Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha que incrível, Jesus disse: sabe por que eu vou me manifestar aos meus? Porque quem não me ama, desobedece aquilo que eu ensino, mas aqueles que são meus, que me amam, obedecem porque me amam, e aqueles que eu amar, será amado do meu Pai, e nós viremos até Ele, e fazemos dele uma morada. Não existe a possibilidade do Espírito fazer morada no desobediente. Porque desobedecer é não guardar. É como se o Espírito fosse um grande arquiteto ou um grande construtor e construísse a morada com cimento e tijolo. E esse cimento e tijolo é a sua obediência. Ele não constrói a morada porque falta obediência. Então, o lapso, a ausência do Espírito Santo em nós não é simplesmente um retiro, não é um culto abençoado, não é jejum, é falta de obediência. Essa que é a grande verdade, falta de obediência. O fato de não termos mais do Senhor é porque temos algo a entregar e obedecer. Mas nós ainda achamos que o manifestar do Espírito num culto de avivamento é algo extraordinário no domingo. Porque a nossa mente é treinada para olhar para o sacrifício igual o rei Saul. Só que a Bíblia diz que o extraordinário é a capacidade de obedecer. A capacidade de obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer significa que você agrada ao Pai. Obedecer significa que a sua vida é agradável ao Senhor. Será que a sua vida tem sido agradável ao Senhor? Será que a sua vida
está mostrando que o Jesus é o seu Pai? Tem um texto, Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Vou ler o 7 para você entender. Se quiser abrir, pode abrir. Eu acho que vai ser projetado aqui. Hebreus 5, versículo 7. Porque aqui vai acabar com a gente agora. Você vai ver, porque eu li e fiquei, puxa vida, agora, sabe? Agora não tem para onde eu escapar. O Espírito veio aqui, ó, catou daqui, botou no canto e falou, daqui você não sai. Daqui você não tem como dizer que não é para você obedecer. Daqui você não tem para onde fugir. Enquanto você abre o texto, Hebreus 5, 7, foi interessante porque hoje nós conversamos sobre salvação. Conversamos sobre a salvação, se perde ou não perde, nós conversamos um pouco sobre isso. E é interessante porque a palavra de Deus diz, não precisa abrir, só você depois ver a referência, Efésios capítulo 2, que a salvação vem pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um presente de Deus a nós, amém? Vou no amém de novo, que teve um povo que é salvo que não ouviu. É presente de Deus para nós, amém? Amém? Então é um presente da graça daquele que morreu por nós na cruz, que é Jesus. Presente porque eu não poderia fazer nada para ser salvo. E aí Jesus diz no versículo 9 de Efésios 2 que a salvação não é por obras, porque para que ninguém se glorie. Nada que eu faça aumenta a minha salvação. Porque a salvação é pela graça. Graça é presente. Presente alguém pagou, certo? Todo presente que você recebe, não foi alguém na loja que falou, me dá aí porque é presente. O cara, então leva. Não. Alguém pagou isso. Jesus pagou o preço, na cruz. Então a salvação não é de graça porque não teve preço. É de graça para nós, porque somos pecadores. Por que somos pecadores? Porque nascemos em pecado. Porque o nosso coração, a nossa alma e consciência sabe que somos desobedientes ao Senhor. Então somos salvos pela graça. Todo aquele que crê será salvo. Aquele que confessa e crê no coração é salvo. Então a sua salvação não vem pela sua obediência. Vem pela graça do Senhor. Vem pelo agir do Senhor. Ele que morreu na cruz. E a Bíblia diz em Judas que é Ele que vai nos apresentar sem mácula na sua volta. A Bíblia diz em João 10 que Ele nos tem nas mãos. A Bíblia diz que Jesus é dono do coração daqueles que entregaram a sua vida a Ele. Por isso que como igreja nós acreditamos que a salvação não se perde. Porque aquele que é garantidor da nossa salvação é Jesus. Então quem não vai para o céu? Aquele que Jesus nunca garantiu. Aquele que nunca esteve nas mãos. Jesus diz em João 10, se não me engano, no versículo 28. Pode projetar só João 10, 28, porque senão, se eu errar, errei por versículo, aí vocês me perdoam também. Viu? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 30. E eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz que os judeus pegaram em pedras para matar Jesus. Jesus perguntou, por qual pecado agora vocês querem me destruir? E aí os judeus falaram assim, porque o Senhor disse que você é Deus. Os judeus entenderam que Jesus é Deus, só não creram. Então quem ouviu a mensagem de Jesus entendeu claramente, esse cara acabou de dizer que é Deus, taca a pedra. Ou Jesus é mentiroso, ou ele fala a verdade. E se Jesus fala a verdade, ele é Deus. E ele disse que só tem uma pessoa que seria capaz de tirar aquilo que está na mão dele, que é o Pai. Mas ele e o Pai são um. É como se falasse assim, você pode ir lá em casa, porque só tem uma pessoa que pode te impedir de entrar lá em casa, que é a Estela. Mas eu e Estela somos um. Se é a minha vontade, eu sei que é a vontade de Estela. Porque se é a minha vontade, eu conheço a vontade dela, porque somos, então eu não diria nada que não é vontade dela. Jesus fala, os que são meus estão na minha mão, jamais perecerão, nada pode tirar. Paulo fala em Romanos, o que pode nos separar do amor de Deus? Pecado, distância, largura, profundidade, espada, peste, morte, pecado? Tenho certeza que nada poderá me separar do amor de Deus, em Cristo Jesus. E aí a sua vida está nas mãos de Jesus, nada pode tirar. Aí ele fala, olha, só quem poderia tirar é o Pai, que é maior do que tudo, que me entregou. Mas eu e o Pai somos um.
Então a salvação nunca foi sua para que você perdesse. A salvação sempre foi uma obra do Senhor. E é Ele que garante. Só que tem gente que nunca esteve nas mãos de Jesus. Por isso, nunca herdará aquilo que é de quem está na mão dele. Por isso que existem pessoas que vivem a mentira de uma salvação, e por isso estão indo para o inferno. Porque a salvação é fake, é mentira, é baseada em mentiras. E aí a pessoa foi iludida a vida inteira achando que ele estava salvo, mas nunca teve na mão de Jesus, nunca teve no livro da vida, nunca teve o selo do Espírito. Ele parecia muito, ele fez milagres, ele operou coisas incríveis, ele deu frutos bonitos, mas Jesus disse que não o conhece. Então ele nunca perde. Por isso que o cristão não perde salvação, porque ele nunca teve. Eu nunca perdi R$1 milhão. Eu nunca tive. Só que tem um problema. A mesma Bíblia que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, vem de Deus. Versículo 9, não é por obras para que nenhum homem se glorie. Diz que este Deus que nos salva, nos preparou obras para que nós venhamos a executar. Então as obras não te salvam, mas comprovam se você é salvo ou não. Agora sim eu posso ir no texto de Hebreu que você está aberto aí. Hebreus 5, 7. Sabe qual é o problema, querido? Diz a Bíblia, e Jesus nos dias de sua carne. E quando a Bíblia diz nos dias de sua carne, não era um churrasco. Está se referindo ao período que Jesus esteve entre os homens, que ele se esvaziou e se fez igual ao homem. Então, vou fazer uma brincadeira, Edson, que eu falo isso. Fazer uma brincadeira aqui. Jesus se enquadrou nas nossas regras. Ele falou assim, eu vou cumprir as regras dos homens. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua referência. Segura aí na cadeira agora. Embora fosse filho, e aqui a Bíblia faz questão, talvez a sua versão também faça, de colocar o F maiúsculo, porque ele não está se referindo a qualquer coisa. Está dizendo assim, embora ele fosse a segunda pessoa da Trindade, quando você ora em nome do Pai e do Filho, embora ele fosse esse que criou todas as coisas, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Vamos ler junto. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe... É por isso que muita gente que você achava que tinha salvação e está diante do Senhor não retorna, porque claramente a vida dele não é de obediência. E isso comprova que não é Jesus autor da salvação dele. Porque quando Jesus entrou nas regras dos homens, é aquela coisa assim, você está jogando bola, no campo bom, tudo certinho, alguém fala assim, aí é fácil, né? Quero ver jogar no meio do buraco descalço. Aí o cara, então eu vou no seu, tira o tênis, vai no buraco e ganha. Ele fala, o cara é bom mesmo, jogou aqui com a gente. Jesus entrou nas nossas regras. Porque certamente teria alguém que falaria, sendo Deus é fácil, né? Ficar sentadão aí nesse trono distante. Quem está sofrendo, passando fome, sem as coisas, somos nós, né? Sem esse Deus é fácil. Aí Jesus vem. A si mesmo se esvaziou. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não levou em conta ser Deus, como diz Filipenses 2. E veio em terra, se tornou semelhante figura humana, se tornou obediente à morte e morte de cruz. E no período de sua carne, quando se fez homem, sofreu, mas obedeceu. E a obediência dele o aperfeiçoou. É como se dissesse, agora é legítimo até perante os homens e até sob qualquer dúvida e qualquer tipo de acusação, que ele é o autor da salvação. E a Bíblia diz no versículo 10, e Deus o nomeou sumo sacerdote. Por isso que ele é o mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, homem. Ele é o autor da salvação. Querido, é simples. Pessoas que não obedecem ao Senhor não têm em seu coração a autoria da salvação dele. Eu posso dizer de uma outra forma, porque agora eu digo porque aperta. Desobedientes deveriam questionar se são salvos. É isso. A desobediência é um questionador da nossa salvação. A começar de mim.
Não é se eu venho à igreja, não é se eu vou no culto, não é se está bonito, não é se eu canto muito, não. Um dos critérios que eu deveria questionar na minha vida é, sou obediente? Porque a Bíblia diz que aqueles que são obedientes tiveram a salvação feita pelo Senhor. Querido, você pode obedecer o quanto for, isso não vai aumentar mais ou menos na sua salvação, mas se você é salvo e desobedece, você não é salvo. Porque a obra da salvação é feita pelo Senhor. O crente se move pelo Espírito. O crente é guiado pelo Espírito. E um espírito de liberdade, não mais de escravidão, como antes a gente conhecia, mas de liberdade, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Conhecereis a palavra, a verdade, e ela nos libertará. A liberdade significa que agora você é livre, mas não existe nenhum livre no Senhor que peque deliberadamente e seja desobediente, porque ser deliberadamente desobediente é uma capacidade de quem não tem o Espírito. É impossível que uma casa com gerador fique sem luz quando falta luz em Campos, igual aconteceu aí. Faltou luz na casa de todo mundo, faltou lá em casa? Doideira, né? Sabe uma coisa incrível? É que a ausência de luz te mostra o quão vulneráveis nós somos. A gente olhava a rua, eu moro no 3º andar, eu olhei e falei, nossa, quero ver andar na rua agora. Quão vulneráveis nós somos sem a luz. Mas aí tinha um lugar ou outro que estava com luz. Nossa, eu tive que pedir ao Senhor perdão, porque deu uma inveja e falou, olha lá tem luz. Um calor, rapaz, tá maluco? Deve ser bom ficar sem luz onde é fresco. Aqui... Não. Então, nós moramos em campos diferentes. Mas o Espírito então sopra onde quer, que ele soprou lá, o vento sopra onde quer. Não é? E aí a casa que tinha gerador de luz, mesmo na crise, mesmo na ausência de luz das pessoas ou das casas ao redor, ainda tinha luz. Loucura, né? É impossível que o Espírito Santo gere luz no seu coração e falte. Mesmo que tudo ao redor seja escuridão, onde tem gerador de luz, há luz. Aonde tem o Espírito, há obediência. Então, numa geração desobediente, há obediência. Num povo corrupto e imoral, tanto quanto Sodoma e Gomorra, há obediência. Numa geração de murmuradores, que são obstinados, há obediência. Em qualquer geração haverá obediência. Seria loucura, seria uma maluquice nossa, se nós lêssemos que Deus rejeitou um rei e achássemos que ele não faria o mesmo conosco por causa da desobediência. Às vezes a gente acha que precisa acontecer o absurdo. O absurdo. E basta acontecer a desobediência. Queridos, eu não sei quantas vezes você agradece. Toda vez que eu oro, eu sempre falo, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Ah, se a misericórdia dele não se renovasse hoje. Na minha cabeça, se Deus não renovasse a misericórdia dele hoje, a cidade entraria num colapso, tipo filme de Apocalipse, tudo seria destruído. Por quem? Pelos próprios desejos humanos. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz, lá no texto de Samuel, que a rebelião é igual a feitiçaria. E a obstinação, o coração duro e incapaz de obedecer, é tanto quanto magia, cultos estranhos. Nós julgamos as pessoas que adoram ídolos. Nós julgamos as pessoas que adoram falsos deuses. Julgamos pessoas que adoram qualquer tipo de divindade que não é cristã, dizendo, eles irão para o inferno, eles não conhecem o Jesus verdadeiro. E Samuel fala, tanto quanto quem é feiticeiro, quem é idólatra, é quem vive em rebelião. E a característica da rebelião é se opor a uma autoridade. Talvez você não viva em rebelião ao pastor, talvez você não viva em rebelião à igreja, mas viva uma rebelião deliberada ao Senhor. E aí nós queremos que haja salvação naqueles que nunca entregaram a sua vida a Jesus. E a marca daqueles que nunca entregaram a sua vida a Jesus é a desobediência. Pastor, eu quero saber se eu estou no caminho do céu. Faz uma régua da obediência. Veja se você está caminhando nela. Pastor, errei. Querido, aqueles que são do Senhor e pecam, e erram, e desobedecem, há um movimento sobrenatural no coração deles,
que os leva para a redenção. Já reparou isso? Essa é a marca. A marca não é a impecabilidade, ou seja, a marca do cristão e da igreja não é a perfeição. Por isso que eu não preciso falar para ninguém, vai lá na igreja que todo mundo é perfeito. Não. A começar do pastor, ninguém é perfeito. Somos falíveis, erramos, nos equivocamos, cometemos pecados, pequenos, grandes. Nós cometemos erros. Nessa jornada até a vida perfeita com o Senhor, cometemos falhas. Qual é a grande marca, então? É que quando o cristão desobedece, há algo no coração dele mais poderoso do que o próprio desejo, que é o selo do Espírito que foi dado àquele que foi salvo, porque a Bíblia diz no livro de Atos, que quando Pedro pregou, e as pessoas falaram, nossa, o que eu faço agora? Ele disse, arrependam-se dos seus pecados, e recebam o Espírito, dorear, o dom do Espírito. Então, aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, recebem o Consolador, como João disse no capítulo 14, aquele que vem fazer morada. Então, quando o Espírito Santo mora, ninguém consegue expulsar o Espírito Santo. Ele já é dono, ele é rei daquele coração. E mesmo quando tem uma falha naquela casa, mesmo quando a gente peca, o Espírito Santo se levanta e fala, ei, eu moro nesse lugar. Eu estou aperfeiçoando a obra, eu estou mostrando e apontando para a obra do meu Pai, eu estou apontando para a obra do Filho, eu estou apontando que nessa casa existe um Rei, nesse lugar existe um Senhor, e a vida do cristão é transformada, dia após dia. Eu não sei qual é a marca da desobediência que você carregou até hoje, mas o chamado é para obedecer ao Senhor. E se você buscar e quiser, o Espírito te sustenta em obediência. Basta que você seja humilde. Basta que você se entregue. A grande verdade, queridos, é que obedecer é melhor do que sacrificar. O seu culto pode ser incrível da boca para fora. Pode ser incrível na sua mão levantada. Pode ser incrível nas lágrimas que você derramar. Pode ser a melhor oferta. Mas o que Deus está buscando é obediência, a capacidade de ouvi-lo e depois fazer. Eu queria te convidar nessa noite a pensar sobre a sua vida, o caminho que você tem seguido. E esse convite não é só para quem é novo, quem é velho, quem chegou recente ou quem chegou depois, porque Samuel falou com o rei de Israel. Esse convite é para todos nós. Eu queria nesse convite, a meditação, que você fechasse seus olhos. E ao fechar os olhos, tem dois motivos, para que você se concentre em Deus e para que você medite na sua vida. Você não está sendo chamado para nessa noite medir a obediência do seu irmão ao lado, do seu irmão aqui, ao registro que você conhece, uma pessoa que não está aqui, que está pensando, fulano, tinha que ouvir sobre obediência. O seu convite é pensar na sua vida. Deus não erra. Deus não erra. O Espírito Santo dele não erra. Ele não move as pessoas na hora errada. Ele não tira as pessoas na hora errada. Pensar sobre as palavras eternas às vezes é doloroso, porque mexe com aquilo que nos incomoda. Mexeu com Saul, ele perdeu o reinado. E aí, quando ele perdeu o reinado, ele clamou como louco. Feche seus olhos, já vai meditando. Ele clamou como louco, pelo amor de Deus, Samuel. Desce comigo para a gente adorar juntos, Samuel. Pelo amor de Deus, Samuel. Não me desonre perante os anciãos, perante as pessoas. Pelo amor de Deus, Samuel, eu desobedeci ao Senhor, sim, mas não deixe que as pessoas saibam. E Saul foi rejeitado e não se arrependeu, porque ele se preocupou com a opinião dos líderes, dos anciãos, do povo de Israel, e a opinião de Deus, que era o Senhor da vida dele, ele simplesmente descartou. E na oportunidade que ele tinha de obedecer e seguir a palavra do seu Senhor, ele se preocupou com homens. Davi pecou, adulterou, mandou matar. E quando Natã apontou o dedo no rosto dele e falou, você pecou, você tem que se arrepender, você está fora. Davi vai para o seu quarto e ora, Senhor, não tira de mim o teu espírito. Davi estava disposto a perder o reinado. Davi estava disposto a perder tudo, a perder a casa. Ele só não estava disposto a perder ao Senhor. Davi pecou, desobedeceu, mas não queria perder Deus. Saul pecou
e abriu mão de Deus para ter tudo. Essa é a sua escolha hoje. Essa aliança e meditação é sobre a sua vida.